Já tá gravando, só esperar a galera entrar. Mariah entrou. Eu nunca mais leio Maria de maneira eficiente desde que eu conheci a Mariah Eduarda. Agora eu sempre lembro do nome dela. Mariah. A galera tá entrando. Nilo entra, não fala mais comigo. Ele já me amou mais. Não fala mais, não dá um bom dia. Bom dia, Dani. Opa, eu gosto de ouvir sua voz, meu parceiro. Dá pelo menos um sinalzinho ali, ó, um sinal de valeu. Ah lá, ó, e esse coraçãozinho. Cadê? Acho que a galera ficou, hein? Eu vou falando então para não atrasar, eles vão entrando. Então, vamos continuar. A gente já falou de peixes, anfíbios e répteis. Agora nós vamos para os animais homeotérmicos, né? Como eu falei, os mamíferos, a gente tem um exemplo de mamífero aqui, um elefantezinho, tá? E as aves, eu não sei que ave é essa, e não vou chutar para não falar besteira, tá? Mas parece uma garça, né? Sei lá, é uma ave, tá? São animais homeotérmicos, né? E endotérmicos, ou seja, animais que conseguem controlar a temperatura do seu corpo, independente do ambiente. Então pode estar lá no deserto do Saara, onde a temperatura atinge 50, 60, até 70 graus fácil, fácil. Tem mamífero lá, tem mamífero vivendo lá, né? Tem mamífero vivendo lá. Poucos, né? Porque em deserto a densidade biológica não é tão grande, não tem muita água, né? Não tem muito alimento, então não vai ter muitas espécies vivendo ali. Mas tem mamífero lá, né? E também tem mamífero nos polos, né? Então, aonde a temperatura chega a menos 60, menos 70, menos 80 fácil, também tem mamífero e ave vivendo ali, né? Porque nós somos animais homeotérmicos. Isso, como eu falei, está intimamente relacionado com isso aqui, ó. Olha aqui, gente. Vocês viram lá em répteis? Os répteis, como os crocodilos, já têm 4 câmaras cardíacas. Mas tem aqui o forame de Paniza, que permite a passagem de sangue venoso e arterial. Em mamíferos, em condições normais, tá? Existem doenças que têm ali abertura de septo, e até uma doença grave, né? Mas em condições normais, na maioria da população, o coração ele é separado em 4 câmaras cardíacas e não existe mistura de sangue venoso com arterial. Isso acontece em aves e mamíferos, tá? Não ocorre mistura. Então essa circulação é chamada de circulação dupla, porque no coração eu tenho passagem de sangue venoso e arterial, tá? E é uma circulação completa, diferente de anfíbios e répteis, que a circulação é incompleta. Ele é completa por quê? Porque não existe mistura de sangue venoso com sangue arterial. Entendido? Vamos passar agora para o mais importante, que é a nossa circulação. A circulação humana. Como eu falei, ó, é uma circulação dupla. É uma circulação dupla, né? E alguns anatomistas dizem até que a gente tem 2 corações, né? Que é isso? A gente tem 2 corações? Não é que a gente tem 2 corações. Mas
duas partes do coração, né, no mesmo coração, duas partes atuam de maneira diferente, que a gente vai ver mais especificamente, tá? Mas são dois corações por quê? Porque um transporta sangue venoso e o outro transporta o sangue arterial. Então, o átrio direito e ventrículo direito, ou seja, um lado do coração, transporta somente sangue venoso, que vai ser oxidado, que vai sofrer hematose lá nos pulmões. Ele vai ser levado para os pulmões para ocorrer hematose. Vai ser oxidado, se transforma no sangue arterial, né? Que vai ser transportado para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Olha só, outra parte do coração, tá? O ventrículo esquerdo vai bombear para a artéria aorta e a artéria aorta vai passar o sangue oxigenado para todos os tecidos do nosso corpo, beleza? Em aves acontece a mesma coisa, gente, tá? A mesma coisa. A anatomia do coração da ave é a mesma anatomia da nossa. Então, se você pegar um coraçãozinho de galinha, que eu adoro no churrasco, né? Coraçãozinho da galinha é a mesma estrutura que a nossa. É muito parecido com o nosso coração, tá? Muito parecido com o nosso coração. A única diferença do coração da galinha para o nosso coração é que a nossa artéria aorta, ó, essa artériazinha aqui, ela bifurca para o lado esquerdo, né? Bifurca para o lado esquerdo. E a artéria aorta das aves, como a galinha, bifurca para o lado direito, tá? Então, só essa estruturazinha anatômica que é diferente. Mas o coração das aves é idêntico ao coração humano, beleza? Nossa circulação completa, nosso coração não permite a mistura do sangue venoso arterial, né? A gente tem duas circulações, é importante que vocês assimilem e anotem isso. A gente tem duas circulações, olha. A gente tem dois lados do coração, então a gente tem duas circulações. Uma circulação que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar, que é o quê? É o transporte, é a circulação do sangue do coração para o pulmão e para o coração de novo. Por isso que a gente chama de circulação pulmonar, tá? Que é do coração, ou seja, do ventrículo esquerdo, desculpa. Do ventrículo, do átrio direito para o ventrículo direito até o pulmão. E do pulmão para o coração. Essa é a pequena circulação. Por isso que chama pequena circulação também. Porque é do coração para o pulmão, tá? E a gente tem a grande circulação, que é do coração para o corpo e voltando para o coração de novo, tá? Então, do lado esquerdo do coração, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, ele vai passar para o corpo e do corpo vai voltar para o coração, beleza? Então, pequena circulação ou circulação pulmonar é a circulação do sangue do coração para o pulmão, tá? E grande circulação ou circulação sistêmica é a circulação do sangue do coração para o corpo. Beleza? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou passar batido. Como eu falei também, a gente tem dois tipos de vasos sanguíneos. Na verdade, três, tá? Eu sempre esqueço dos capilares. Mas a gente tem três tipos de vasos sanguíneos. A gente tem as artérias, as veias e os capilares, tá? A gente tem diferenças entre elas. Quais são as diferenças? As artérias, percebam isso, assimilem e anotem, que isso é importante. As artérias, a diferença delas para as veias é que ela leva somente sangue do coração para o nosso corpo. Então, as artérias vão levar sangue do coração para o corpo. Então, as artérias sempre levam sangue do coração
sempre que um vaso sanguíneo leva sangue do coração, ele é chamado de artéria, tá? Então, sempre que um vaso sanguíneo leva sangue do coração, tá? Do bombeamento cardíaco, ele é chamado de artéria, tá? A pressão na artéria também é elevada, é 120 milímetros de mercúrio, que se a gente cortar esse zerozinho, vai ficar 12, tá? Então a gente não mede a pressão, não verifica 12 por 8, porque ó, a pressão nas veias é menor, é 80 milímetros de mercúrio. Se a gente tirar um zerozinho, fica 8. Então, quando a gente está medindo a nossa pressão, a gente está medindo a pressão da sístole, né, do coração, que é a contração do ventrículo, onde a pressão é mais elevada, nas artérias, que é 12. E a gente está medindo a pressão da diástole, quando o coração está recebendo sangue, ele está relaxado, que a gente está medindo a pressão das veias, tá? Então, 12 por 8 é essa diferença de pressão. Nas veias, eu não disse, ó, a artéria é a que leva sangue do coração para alguma parte do corpo, seja para o pulmão ou seja para os outros tecidos do corpo. Agora, as veias sempre trazem sangue para o coração, tá? De alguma parte do corpo para o coração. Então, por exemplo, ó, a veia cava, a gente tem a veia cava inferior, que traz o sangue venoso dos membros inferiores e do abdômen, tá? Dos órgãos do abdômen. E a gente tem a veia cava superior, essa aqui, ó, que traz sangue dos membros superiores e da nossa cabeça, tá? A veia cava, ela desemboca aqui no coração, então ela vai sempre trazer sangue de alguma parte do corpo para o coração, tá? Diferente da artéria aorta, ó. A artéria aorta, ela leva o sangue arterial para todas as partes do nosso corpo. Então, ó, muito fácil. A artéria leva sangue do coração e a pressão é mais elevada. E eu só tenho sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. E as veias, eles sempre trazem sangue para o coração, de alguma parte do corpo para o coração, e a pressão é menos elevada, tá? E sempre nas veias, sempre transportam sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E a gente também, eu estava esquecendo dele, mas a gente tem os capilares sanguíneos, que são ramificações das artérias e das veias. É por aqui, ó, que ocorre a troca de nutrientes e gases. Então, ó, lá a hematose, que ocorre lá nos alvéolos pulmonares, ocorre pelos capilares, que são microvasozinhos. A gente só consegue enxergar no microscópio, tá? Por que eles são tão pequenos? Para facilitar a difusão de gases e a osmose, tá? A troca de nutrientes e a troca de gases. Então, é pelos capilares que ocorre aqui a hematose, ó, a entrada de oxigênio e saída de gás carbônico lá nos alvéolos pulmonares. A gente também tem diferenças anatômicas nas artérias, tá? Então aqui, ó, percebam só, a gente tem aqui uma artéria desse lado e uma veia desse lado, tá? Percebam que as artérias são bem pequenininhas, olha aqui, ó, olha que interessante. Os vasos das artérias são menores, tá? E os vasos das veias são maiores. Por isso que a pressão na artéria ela é maior também, tá? A pressão na artéria é sempre maior. Isso é muito fácil de ver. A gente faz aquela relaçãozinha que a gente aprende em física. Renato com certeza já explicou isso. Onde a gente pega a pressão, ela é igual a força dividido pela área, tá? Então, se eu diminuo a minha área, ela é inversamente proporcional. Se eu diminuo a minha área, eu o quê? Eu aumento a minha pressão. Como a área da artéria é menor, a pressão vai ser maior, tá? Isso a gente pode ver quando a gente está numa mangueira, né, limpando ali o nosso quintal, que a gente quer aumentar a pressão da água, o que a gente faz?
a gente diminui, colocando o dedozinho, diminuindo o orifício ali do vaso, tá? A pressão vai ser maior, porque a gente está diminuindo, tá? A área. Então, a pressão vai ser maior. Nas veias é diferente. Como a área é maior, a pressão vai ser menor. Então, ó, inversamente proporcional. Quando eu aumento a área, eu diminuo a minha pressão. Por isso, meus amores, que quando a gente vai tirar sangue, né, para fazer um hemograma completo, ou quando a gente vai doar sangue, o que vocês acham? A enfermeira, ela tira sempre o sangue da onde? Das artérias ou das veias? Me falem aí, o que vocês acham? Que o sangue é retirado das artérias ou é retirado das veias? Das veias, né? Se tirar sangue da artéria, tu vai causar, quem quer fazer enfermagem já saiba, pelo amor de Deus. Se tirar sangue da artéria, tu vai causar uma hemorragia ali no paciente. Imagina, vou doar sangue e morro de hemorragia. Que louco, né? Tem que tirar sangue da veia, que a pressão é menorzinha. Se eu tirar sangue da artéria, vocês já viram em filmes aí, né? Eu corto aqui a artéria carótida, o que acontece? Pum! Né? Fica espirrando sangue. Né? Eu corto essa artéria aqui que leva para a cabeça, espirra sangue, porque a pressão é muito alta. Tá? Então sempre se retira sangue das veias. Beleza? Então essa é a principal diferença anatômica. Tá bom? Agora, eu tenho um problema. Qual o problema, Dani? Bom, percebam o que eu vou falar para vocês e tentem raciocinar comigo. Se a pressão na veia ela é menor, porque a área dela, do vaso dela, é maior, como que o meu sangue da veia, da minha perna, ele vai chegar até o meu coração? Porque, ó, eu tenho a gravidade empurrando esse sangue para baixo. Não é verdade? Essa gravidade. Então, é muito fácil entender como o sangue da artéria aorta passa para a minha perna, né? Porque a gravidade empurra o sangue para baixo. Isso aí, 0 a 0. Agora, como o sangue da minha veia ela vai voltar para o meu coração? Como que será que isso ocorre se a pressão na veia é menor? Vocês têm alguma dica? Eu disse, ó, para o sangue ser impulsionado, ele precisa de uma bomba para impulsionar ele, tá? Senão ele não vai. É igual a nossa água, da nossa caixa d'água. Se não tiver a bomba funcionando, ela não chega, né? Então, como que o sangue da veia da perna chega até o coração? Que bomba é essa que impulsiona esse sangue para o coração? Então, Stephanie, os ventrículos vão jogar, o ventrículo esquerdo vai jogar o sangue venoso para o pulmão. E o ventrículo, desculpa, toda hora eu estou confundindo. O ventrículo direito vai jogar sangue para o pulmão. E o ventrículo esquerdo vai jogar sangue lá para a minha perna. Agora, eu não tenho coração na perna, né? Como que esse sangue vai da perna até o meu coração? Boa, é tipo uma válvula, você matou. Agora, essa válvula, ela vai ajudar a aprisionar o sangue ali para ele não voltar de volta. Mas o que funciona como uma bomba para esse sangue da perna ir para o coração são os nossos músculos, né? Então, os músculos, gente, são importantes não só para a gente se locomover, mas também para ajudar na circulação do sangue. Vocês já ouviram falar que vocês não podem ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado na mesma posição? Vocês têm sempre que andar um pouquinho. Por quê? Porque quando você anda, você está ajudando o sangue da perna a circular. Ó, o músculo está contraindo e está fazendo o quê? Ó, impulsionando o sangue para cima. Aí é isso que a Stephanie falou aqui, ó. Stephanie matou. Por que ele não desce de volta para baixo de novo? Porque ó, a gravidade está empurrando ele para baixo. Por que ele não desce? Porque existem válvulas nas nossas veias
que não existem nas artérias. As veias possuem válvula, mais uma diferença. Essas válvulas vão permitir a passagem do sangue para cima, mas elas fecham. No momento que elas fecham, ela não deixa o sangue voltar. Então, o sangue das veias só tem uma direção. Ele vai sempre das pernas, né, ou dos braços, direto para o meu coração, através do meu movimento, através da minha contração, tá? Por isso que eu não consigo, eu estou dando aula para vocês aqui sentado, mas eu estou sempre me mexendo. Ninguém como vocês também aí estão assistindo essa aula, mas eu duvido que vocês estão na mesma posição que iniciaram. Por quê? Porque o nosso corpo, às vezes inconscientemente, a gente se mexe sem perceber. Porque a gente tem que circular ali o nosso sangue da nossa perna. Senão pode causar, e é o que acontece às vezes com muitas pessoas que ficam muito tempo nos hospitais acamada, né? A pele começa a descamar da perna, não acontece isso? Começa a dar ali gangrena, né? Às vezes tem até que amputar, porque às vezes a pessoa não pode se locomover e aí aquele sangue fica sempre ali, né? A pessoa tem que estar sempre se locomovendo, beleza? Essas válvulas, com a idade, ou também pode ser um efeito genético, tá? Então, percebam isso. Se a sua mãe, ou sua avó, ou seu pai ou seu avô possuem varize, muito provavelmente você vai ter também, tá? Porque a varize, ela tem um condicionamento genético ali, tá? Mas isso também pode ser com a idade. Com a idade, essas veias vão se tornando varicosas, que a gente chama, que elas vão se tornando defeituosas. E aí o sangue fica ali pisado. É o sangue, é a veiazinha que a gente chama de varize, tá? Tem procedimento estético que faz, mas é só gasto de dinheiro. Porque e não consertam essas válvulas. Depois, com o tempo, vai tornar a ter varize de novo, tá? Então é só paliativo, beleza? Que privilégio, várias opções de adquirir. Verdade, várias opções. É o nosso corpo. Nosso corpo é belo. Por isso que não se incomodem com o seu corpo. Eu não tenho nenhum problema com a minha gordurinha. Minha gordurinha que protege os meus órgãos abdominais, me protege do frio, né? Então, ter estria, ter variz, isso é tudo normal. O nosso corpo que é belo e está trabalhando. Isso quer dizer que o nosso corpo está trabalhando e está saudável. Showzaço? Entenderam a diferença de artéria, veia e capilar? Vou prosseguir, hein? Então, só mostrei ali, né? Mostrei a variz, tudo mais, já falei, né? Existem algumas doenças, deixa eu ver se esse vídeo aqui, a gente vai conseguir assistir. Deu. Existem algumas doenças, como as doenças chamadas de arteriosclerose, tá? Que é um entupimento das artérias ou das veias, né? Isso acontece, às vezes também um condicionamento genético, mas por uma má alimentação, né? Então, se a gente come muitos lipídios, muitos carboidratos e não gasta isso fazendo exercícios, né? Então é sempre aquela história, né? Dieta e exercício, né? Não tem segredo, é dieta e exercício, né? Para evitar algumas doenças graves como a arteriosclerose, né? Que pode gerar infartos, que hoje é uma das principais mortes da população brasileira e mundial, né? Por quê? Porque a nossa alimentação é muito ruim, né? E muitas das vezes a gente não tem tempo para fazer exercícios, né? A gente tem que trabalhar, a nossa vida é corrida, então a gente não tem tempo para fazer exercícios e se alimenta muito mal, né? Isso tem gerado consequências graves, como muitos problemas cardíacos. Por quê? Porque esses lipídios vão se depositando nos vasos e vão, com o passar do tempo, entupindo, né? Os vasos, ó, os lipídios nas paredes, quando se rompe, vai entupindo um vaso, né? E promovendo, como aí o vídeo está falando, a formação de um coágulo. Se esse coágulo se forma
nos vasos que levam sangue para o miocárdio, para o coração, a gente tem um infarto do miocárdio. Se esse coágulo se forma nos vasos que levam sangue para os pulmões, a gente tem o que a gente chama de embolia pulmonar. Tá? Se a gente forma coágulo nos vasos que levam sangue para o nosso encéfalo, a gente tem o que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral. Beleza? Então, todos esses são ocasionados pelo entupimento dos vasos sanguíneos. Beleza? Continuando, no nosso coração a gente também tem válvulas que impedem o retorno do coração. Então, olha só, eu tenho aqui a veia cava, inferior e superior, que leva sangue venoso. Esse sangue vai cair aqui no átrio direito, olha aqui o meu átrio direito, olha aqui, ó. Esse sangue do átrio direito vai passar para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito que leva sangue venoso, tá? Ele vai ser contraído, vai ser bombeado e vai levar esse sangue venoso para os pulmões, tá? Pela artéria tronco-pulmonar, tá bom? Então, a artéria tronco-pulmonar vai levar sangue para os pulmões. Pulmão esquerdo, pela artéria pulmonar esquerda, e pulmão direito, para a artéria pulmonar direita. Beleza? Beleza? Agora, na contração do ventrículo, essa válvula tem que estar fechada, tá? Quando o ventrículo está relaxado, que a gente chama de diástole, ou seja, ele está recebendo sangue, a válvula está aberta para passagem de sangue, tá? Quando ele contrai, a válvula tem que fechar. Por quê? Porque se ela não fecha, esse sangue que deveria ser levado para os pulmões, ele vai retornar para o átrio, tá? E aí dá problema. O sangue não vai ser oxigenado de maneira eficiente e eu vou ter alguns problemas, como muitas pessoas possuem. Já ouviram falar numa doença, numa patologia chamada de sopro cardíaco ou sopro do coração? Vocês já ouviram falar? Conhecem alguém que tem, algum amigo, algum familiar? Então, sopro no coração é esse problema de não fechamento das válvulas cardíacas, tá? Esse não fechamento, ele vai gerar um transporte de oxigênio e de nutrientes de maneira ineficiente. E aí o que a pessoa vai sentir? Cansaço, né? Muitas pessoas que têm sopro cardíaco graves, numa atividade que demanda muita energia, podem até desmaiar, né? Pode ocorrer até desmaio. Então, se ela está fazendo exercício, né? Por isso que as academias sérias, elas exigem ali que você faça um exame do coração para saber se está tudo bem. Porque quem tem sopro cardíaco grave, no momento que está exercitando, o oxigênio, os nutrientes não são levados de maneira eficiente e a pessoa pode desmaiar e pode levar até a morte, tá? Então, sopro cardíaco, esse não fechamento das válvulas cardíacas de maneira eficiente, o sangue retorna de novo para o átrio, tá? Beleza? E a gente tem, ó, a válvula do lado direito, ou seja, do átrio direito e ventrículo direito, que é chamada de válvula tricúspide. E a gente tem a válvula do lado esquerdo, do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é chamada de válvula mitral. Então, a do lado direito é válvula tricúspide e do lado esquerdo é chamado de válvula mitral, tá? Outra coisa interessante, a abertura e o fechamento dessas válvulas é o que promove os sons que a gente ouve do coração. Então, o som não tem o coração não tem aquele som característico? Tum, 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 tum. Então, esse som é ocasionado pela abertura e pelo fechamento das válvulas, tanto a tricúspide quanto a mitral. Beleza?
O coração, ele tem uma eletrofisiologia única, que é dele. Por isso que não sei se vocês já viram vídeos parecidos, tá? É loucura ver esses vídeos, tá, gente? Não assistam, não. Mas o coração, em Grey's Anatomy já passou. Quem gosta de Grey's Anatomy já assistiu. Um coração batendo fora do corpo sozinho, né? E isso acontece mesmo, né? O coração, ele bate sozinho fora do corpo. Então, ele tem uma eletrofisiologia única, que é ocasionada pelo marcapasso cardíaco, que a gente chama, que é o nó do sino atrial. Ele tem esse nome porque ele está presente no átrio, tá? E ele vai mandar um impulso nervoso para todo o coração. Então, a gente tem o nó do sino atrial, né? Pode ser chamado de sinusal também. Esse bombeamento vai ser levado para os átrios, primeiramente. Por isso que o átrio contrai primeiro do que o ventrículo. Isso tem que ocorrer por quê? Porque no momento que o átrio está contraindo, o ventrículo tem que estar relaxado, tá? Então, o átrio está em sístole, contraído, e o ventrículo está em diástole, para receber sangue, tá? No momento que eu contraio o meu ventrículo, faço o contrário, ventrículo em sístole, o átrio tem que estar em diástole, tá? Para receber o sangue que está vindo das veias. Beleza? Então, primeiramente, o nó sinoatrial vai enviar impulso nervoso para os meus átrios, tanto direito quanto esquerdo, e eles vão contrair. Depois, eles vão para os meus ventrículos, para que ocorra contração ventricular. Ele vai ser passado, esse impulso nervoso próprio do coração, marcapasso cardíaco, vai ser levado para os feixes de rins até as fibras de Purkinje, tá? E vai ser levado para o meu ventrículo. Show de bola? Então, o coração tem um marcapasso único, tem um marcapasso cardíaco. Quando esse marcapasso, olha aqui, ó. Então aqui, ó, tem um nó sinoatrial que vai gerar impulso nervoso, ó. Ele vai gerar impulso nervoso, ó, contrair o ventrículo, o átrio, o ventrículo tem que estar em diástole. Ou esse impulso nervoso é levado pelas fibras de Purkinje, o ventrículo vai contrair e o átrio está em diástole, beleza? Então, quando o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Quando o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole, beleza? E a gente vê essa eletrofisiologia quando a gente faz um eletrocardiograma, tá? Então, essas ondas do eletrocardiograma são vistas, são captadas pela eletrofisiologia do coração, beleza? Quando a gente tem alguns problemas, né, nesses marcapassos cardíacos, nesses marcapassos naturais, no nosso sino atrial, a gente tem o que a gente chama de arritmia cardíaca. Já ouviram falar nesse nome? Conhece algumas pessoas que possuem, da família ou conhecidos? Então, a arritmia cardíaca é ocasionada muito comumente por uma disfunção do nó sinoatrial, do marcapasso natural do nosso corpo, tá? Do marcapasso do coração. Quando a gente tem alguns problemas, e alguns são mais graves, algumas pessoas têm que colocar um marcapasso artificial, né? Que vocês já viram. E aí por isso que ela não pode passar em alguns locais, né? Como porta de banco, porque na porta de banco ela vai emitir alguns sinais elétricos também, para detectar se você tem alguma peça de metal, né? Alguns sinais elétricos e magnéticos. Esse magnetismo e esses sinais elétricos podem influenciar no marcapasso da pessoa, e aí pode dar problema também, a pessoa pode morrer ali na hora, tá passando na porta do banco e morre, né? Então, ela tem sempre que avisar, olha, eu tenho marcapasso, aí ele vai, o segurança vai ter uma outra abordagem para ela, tá bom? Ela não pode passar ali na porta do banco. Show de bola, meus amores, vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Beleza? Então, ó, o que eu falei para vocês, ó, sístole é a contração e o diástole é o relaxamento.
essa contração e esse relaxamento provocam o que a gente chama de pressão. Então, quando a gente está aferindo a nossa pressão, a pressão a mais elevada, que é a 120, né, que a gente chama de 12, comumente, é a pressão sistólica. É no momento que o ventrículo está contraindo. Tá? Então, o ventrículo contraiu vai gerar uma pressão alta, né, que é a pressão sistólica, a 12. E a pressão diastólica é quando o ventrículo está relaxado recebendo sangue, que é 8. Né? Então, a gente, geralmente, é 12 por 8 a pressão. Algumas pessoas estão um pouco a mais, um pouco a menos, isso também é normal. Às vezes tem a ver com o tamanho da pessoa, né? Quem tem tamanho maior, a pressão geralmente é maior. Quem tem um tamanho menorzinho, a pressão também geralmente é menorzinha. Mas passou de 16, gente, aí já tem algum problema. Pessoa geralmente passando de 16, a pessoa ali é hipertensa, tem que tomar alguns medicamentos, né, para evitar essa pressão alta. Beleza? Então, encerramos aqui a nossa aulinha de sistema circulatório. Show de bola? Que horas são aí, meus amores? Que a minha... Alguém pode me falar a hora, por favor? 9h17. Eu vou tentar falar na próxima, vou terminar esse e vou tentar ser rápido na fisiologia vegetal, porque é rapidinho mesmo. Para a gente conseguir encerrar 10 horas e a gente passa tudo. Mas se não, depois a gente retoma, beleza? Então vou encerrar essa partezinha aqui. Deixa eu só pegar de novo a chamada. Rapidinho, não saiu não. Vou pegar a chamada aqui de novo, para ver se de repente alguém entrou, atrasado. Pronto. Já foi. Então, estou encerrando essa parte e vocês voltem no mesmo link. Beleza?